Tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar o sistema circulatório. Vamos entender como é que funciona o nosso coração. Então vamos lá. Antes, vamos fazer um pequeno experimento. Qual é o experimento? A gente vai colocar os dois dedos no nosso punho, o chamado de pulso, e vamos medir a pulsação. Igual a figura aqui, a figura C. A gente vai colocar por 1 minuto. E vai contar quantas vezes a artéria que está ali está pulsando. E aí, vocês conseguiram medir a pulsação? Tentaram com outras pessoas? Tentem com outras pessoas para vocês verem se vocês pulsam a mesma frequência, né? Ou seja, se o mesmo número de vezes que a sua artéria pulsou, dos seus conhecidos também pulsaram. Para explicar esses resultados, né, que vocês viram aí na prática, a gente vai estudar hoje o sistema circulatório. Então vamos lá, aqui é uma visão geral de como o sistema funciona. O sistema ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos e o sangue. Aqui nós podemos ver uma foto do coração, que nós vamos ver depois também. Ó, vocês podem ver que ele tem uns buraquinhos, assim, umas cavidades, que nós vamos ver mais para frente o que são elas. Aqui o músculo cardíaco, chamado de miocárdio. Ele é responsável pelo transporte dos gases essenciais, né? O CO2, o oxigênio, o CO2 é o gás carbônico, o oxigênio, glicose, hormônios, ureia também, né? Para fora dos nossos órgãos, já que a ureia ela é prejudicial, ela é uma toxina. As, ele é dividido também em artérias, veias e capilares, né? Os nossos vasos sanguíneos. O sangue, ele tem uma grande quantidade de água e ele é formado por um líquido amarelo chamado de plasma, por pequenas células que nós chamamos de plaquetas, leucócitos, que são as células de defesa, e hemácias ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, e os leucócitos também chamados de glóbulos brancos. Aqui nós podemos ver, ó, aqui é o sangue, ó, vermelhinho. Depois de uma centrifugação, o que é isso? É a gente rodar, a gente bota nessa maquininha aqui, ó. A gente bota nessa maquininha que ela fica rodando, ela roda muito rápido. Aí o sangue vai ficar desse jeito aqui, ó, com esse aspecto vermelho e amarelo. Que aí a gente consegue ver mais claramente os constituintes do sangue, né? Essa parte de cima é a parte de cima avermelhada e ah, a parte amarelada, né, transparente, é o plasma. Aqui nós podemos ver, a gente vai ver nos outros slides também, a divisão, né, do plasma e os elementos celulares. Aqui podemos ver a constituição do sangue. Por a porcentagem do nosso peso corporal também, 8% geralmente, né, 8% é sangue, e a gente consegue armazenar mais ou menos entre 5 e 6 litros de sangue no nosso organismo. E o resto, né, os outros 92%, são os outros líquidos, a água, por exemplo, né, e os tecidos também, a pele, o cérebro. Aqui nós vemos os constituintes do plasma e também do sangue, né? O plasma tem mais ou menos pouco mais da metade do volume do sangue, formado por proteínas, água e outras substâncias. E aqui no sangue, né, no resto do sangue, os chamados elementos figurados, que são as células do nosso sangue, as plaquetas, que são as pequenas células, os glóbulos brancos ou leucócitos são as células de defesa, e os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, são as células que vão carregar o oxigênio, né? Os vermelhinhos. Como vocês podem ver aqui, é uma tabela resumindo as informações que eu falei. O plasma tem um pouco mais da metade, aí dentro do plasma, né, tem água, as proteínas, os nutrientes, mais ou menos 2%, né, gases e os, os que vão ser tirados nas toxinas chamadas excretas. Dos elementos celulares, né? Como é falado, os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias são as células de defesa. Perdão, são as células que vão levar o oxigênio para todo o nosso corpo.
Os glóbulos brancos são os que são as células de defesa, as células de defesa do organismo, que são responsáveis por matar, por, digamos assim, digerir e engolir os, os invasores, digamos assim. E as plaquetas, que são os fragmentos de células que elas estão relacionados com a coagulação do sangue, né? Vamos ver nos próximos slides sobre isso. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são divididos em artérias, veias e capilares. As artérias são os vasos que vão conduzir o sangue para fora do coração. As paredes das artérias são paredes musculares e elas pulsam com a passagem do sangue. A veia, ou as veias, né, são os condutores, né, os canais que conduzem o sangue de volta para o coração, né? Já passou pelos músculos, por todo o corpo, agora está voltando para o coração. E os capilares são esses vasinhos pequenos que permitem a troca, né? Troca entre eles, entre a artéria e a veia, né? Troca dos sangues. Aqui nós podemos ver, já que entrar até a artéria, né, um pouco mais para as artérias às vezes, o sangue venoso, o sangue arterial, o sangue que corre nas artérias e o sangue que corre nas veias. Já que as artérias levam o sangue de fora, né, do coração para fora do coração, já que ela está levando o sangue que está recém saído do coração, esse sangue ele vai ter muito oxigênio, porque ele acabou de sair do coração. E ele vai levar oxigênio pro resto do nosso corpo. Se ele leva o sangue que sai do coração, então ele tem que ter oxigênio, porque é o sangue que vai levar, né, as hemácias, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que vão levar oxigênio para o resto do corpo, então ele tem que ser rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Já em contrapartida, as veias, né, o sangue venoso, como as veias levam o sangue de volta para o coração, elas já passaram por todo o corpo, retiraram todo o gás carbônico das nossas células, né, que é prejudicial para as células, como vocês já viram nos anos anteriores, nossa respiração ela é feita, né, aeróbica, ela é feita entrando o oxigênio e saindo o gás carbônico, então as veias vão recolher todo o gás carbônico da suspiraram e vai levar de volta para o coração. Por isso que o sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. As artérias, elas se ramificam nas chamadas arteríolas e as veias nas chamadas vênulas, né? Aqui nós podemos ver como o movimento muscular ele ajuda na passagem do sangue. Quando a gente está aqui, quando a gente está se movimentando, vocês podem ver aqui que o sangue está no sentido de volta ao coração, ó. Aí tem as vênulas, as passagens da veia, né? Quando o músculo está normal, está relaxado, essas válvulas estão abertas, ó, estão fechadas. Quando o músculo se contrai, uma se fecha e a outra se abre, ou seja, o sangue vai subir e não vai descer. E quando o músculo está relaxado de novo, a válvula de cima fecha e a de baixo abre, né? Que é justamente para poder o sangue que está mais embaixo do pé subir e o que está em cima não descer. Então esse movimento, a gente pode ver aqui como esse movimento auxilia no fluxo do sangue, né? Como é que o sangue sabe que é para sair do pé e ir para o coração, né? Porque que ele não volta e fica sempre no pé? Justamente por causa disso. Como eu devia falar, né, o fluxo do sangue aqui das artérias aí passa para as arteríolas, dos capilares, das vênulas e das veias. Aqui nós podemos ver bem por cima a circulação. Temos a circulação sistêmica e a pulmonar. A sistêmica ela é a que vai
pro corpo todinho e voltar depois, sai do coração, vai pro corpo todinho e depois vai pro coração de novo. A pulmonar, ela sai do coração, vai, passa pelos pulmões e volta pro coração. Aqui nós podemos ver o esqueminha da circulação sistêmica, ó. Sai do coração pela aorta, caminhozinho aqui vermelhinho, ó. Aí vai para tanto a veia cava superior como a veia cava inferior, ela vai subindo e descendo. Aí tá, esse sangue aqui é rico em oxigênio, ele vai passar pelo, pelos capilares, aí vai perder o oxigênio, vai ganhar o gás carbônico e vai voltar para o coração. Do mesmo jeito que por baixo, ó. O sangue que chega ao coração após a circulação sistêmica é pobre em gás oxigênio. Por quê? Porque ele passou pelas veias, né, pelas vênulas e pela veia, que é o que leva o gás carbônico, então ele vai com muito oxigênio, depois vai perdendo e vai voltar com muito gás carbônico. O coração então bombeia esse sangue para os pulmões, para ele fazer justamente essa troca, né, perder o gás carbônico e receber o oxigênio. E esse novo trajeto ele é chamado de circulação pulmonar, como havia dito, né, na circulação sistêmica. Resumindo, ele sai do coração, vai para todo o nosso corpo e volta para o coração. Daí ele vai voltar, ele saiu, no começo estava com muito oxigênio e no final, quando volta para o coração, está com muito gás carbônico. Aí o que o coração faz? Manda esse sangue para o pulmão, onde lá vai ter muito oxigênio e depois para o coração de volta. E aí continua, recomeça o ciclo. E para que ele faça sempre esse ciclozinho, né, nesse único sentido, é utilizado tanto os músculos, né, o músculo do coração, como os buraquinhos que eu falei para vocês, né, aquelas cavas que a gente chama de átrios e ventrículos, que vocês podem ver aqui na imagem. Ó. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, que são eles, como vocês podem ver aqui, ó, eles que fazem, auxiliam nessa passagem correta, né, de um único sentido da nossa circulação. Aqui nós podemos ver melhor o trajeto completo do sangue. Ó. O sangue pobre em O2 chega ao coração pela veia cava, tanto superior como inferior. Aí ele vai entrar no átrio direito, que é o número 1, vai ser bombeado para o ventrículo. Aí depois ele vai passar pelos pulmões para ganhar mais oxigênio. E depois ele vai entrar no átrio esquerdo, 5, ventrículo, vai para a aorta e aí continua tudo, né? Vai recomeçar todo o ciclo, já que ele já pegou, já que o nosso ciclo aqui ele já começou com o sangue chegando aqui do 8, né, da veia cava, ou seja, ele já chegou pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Aí ele fez todo esse processo de ir para o pulmão, os capilares do pulmão, pegar o oxigênio, passar pelo átrio, vir para o ventrículo e depois subir para sair pela aorta, que aí, vocês, como eu tinha falado no slide anterior, já vem com o sangue rico em oxigênio. E aí continua, né? Esse é o ciclo que o nosso coração faz para a gente levar oxigênio, né, para todo o nosso corpo e respirar e assim gerar energia. Sobre o experimento, né, que a gente fez há pouco, no começo da aula. Para a gente medir a pulsação da pessoa, a gente deve colocar 2 dedos, né, no aorta, que esteja próximo à superfície do. Pode ser o pulso, pode ser também o pescoço, pode ser a têmpora, pode ser o dedo, o pé. A gente tem vários locais. Por quê? Porque a aorta, essa artériazinha aqui, que a gente vê simplificada, né, nesse esquema, ela passa por todo o nosso corpo, né? Então a gente tem vários pontos em que a gente pode medir a frequência cardíaca, né, medir a pulsação. Mas os mais fáceis, né, é justamente o punho e o pescoço, né? E o que pode indicar, né, uma frequência, pulsação baixa, normal e alta? A baixa é que o seu coração está trabalhando
não está trabalhando lentamente, não está levando oxigênio suficiente para o seu sangue, por isso que a sua frequência está baixa. E se a sua frequência está baixa, é porque a sua pressão está baixa também, né? Normal, não tem nada, né, de se preocupar. E a alta, né, que você pode estar com algum sinal de doença, algum sinal de invasão, que a gente vai ver no próximo slide o porquê, né, que pode ser um sinal de invasão, ou você está só com um condicionamento físico que não está muito legal. Você também pode ter, por exemplo, mas óbvio, né, que esse experimento aqui, ele está levando em conta em que você, né, não fez uma, não acabou de fazer uma atividade física, né, ou você também não está doente, né, você não tem naturalmente uma pressão alta, né, não, logo você terá uma pulsação alta. Pode indicar também que você apenas comeu alguma coisa que tivesse muito sal, daí aumentou sua pressão. Sim, que eu tinha falado de poder ser uma possível invasão, né? Quando o nosso corpo ele sofre algum rompimento, né, algum corte, alguma coisa assim, a gente consegue rapidamente estancar o sangue, né? O sangue para de jorrar. Como é que isso acontece? Como eu havia falado para vocês sobre as plaquetas, que elas estão relacionadas com o processo de estancamento de sangue, né, com o processo de coagulação. Vocês podem ver aqui, ó, na imagem, que essas aqui são as plaquetas, as bolinhas pequenas. Essas rosquinhas vermelhas aqui são as hemácias, né, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos. E as plaquetas elas vão se agrupar, como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos uma lesão, amarelinho nas plaquetas e os glóbulos vermelhos. Vai haver um acúmulo de plaquetas para poder estancar, né, poder fazer uma barreira, né, para que o nosso sangue pare de jorrar. Elas liberam, né, elas ficam pegajosas, elas liberam substância para se aderirem umas às outras e criarem uma barreira para que o sangue não jorre, né, do nosso corpo, para que nós não percamos oxigênios. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.